Olá meu povo, tudo bem por aí? Bem-vindos ao meu canal com mais uma receita hoje bem econômica que rende bastante e fica muito deliciosa. Olha essa massa para fazer essa esfirra, gente, ó, fofinha. Que delícia, tá bem fofinha essa esfirra, ó. E hoje eu vou ensinar para vocês essa massa básica que dá para fazer vários tipos de salgado e vários tipos de pães. Olha esse salgado de queijo com presunto, ó. Fica fofinho, úmido, super delicioso. E comigo aqui até o final do vídeo que eu vou ensinar pra vocês essa massa básica bem fácil de fazer. Olha só que bandeja maravilhosa. E rende muito, muito mesmo. Olha só a tapoé de salgados que eu tô aqui, ó. E esses são salgados grandes. Se você quiser fazer salgados pra festa menor, ele vai render muito mais. Então deixa o seu joinha. Pegue o seu papel e caneta e venha anotar essa receita de hoje. Porque se essa receita passar, depois fica difícil de encontrar de novo. Então já se inscreva que você vai saber qual canal recorrer quando você estiver procurando uma receita específica. Para dar início à receita, eu já comecei aqui, ó, iniciando, colocando 1 xícara de açúcar e 4 ovos inteiros. Aí eu vou mexer aqui essa gema. Agora eu vou acrescentar 3/4 de xícara de óleo, 2 sachês de 10 gramas cada um, eu uso esse daqui, de fermento para pão. Nessa ativação do fermento aqui é uma esponja que eu faço, já vou acrescentar também 2 xícaras de trigo. Eu uso sempre a mesma medida, essa xícara aqui ela tem a medida de 250 ml. Agora eu vou dar uma misturada e já coloquei 800 ml de leite para amornar. Assim que ele estiver morninho, eu já trago para cá, para essa mistura aqui. Com o leite morninho, eu vou colocar aqui, ó. Eu fervi o leite e deixei esfriar. E vou misturando aqui aos poucos, nessa mistura aqui, ó. Agora eu vou tampar, cobrir, levar dentro do forno do fogão por mais ou menos 35 minutos a 45 minutos, ou até que a esponja esteja ativada. Quando a esponja estiver ativada, eu volto aqui para salvar a massa. Gosto de cobrir com essas cobertinhas, ó, é uma cobertinha de bebê, tá? Eu já deixo essa daqui só para usar na cozinha, jogar a coberta por cima. Já ativada, aqui eu tenho 2 kg de farinha de trigo. E eu vou colocando aqui aos poucos. Mexendo aqui. Vou colocando assim, bastante, porque eu já tenho um costume com essa massa. Vou acrescentar agora 1 colher de sal. De sopa de sal. Eu sempre acrescento o sal aqui no final, porque eu não gosto de pôr junto com o fermento, porque diz que atrapalha o crescimento do fermento. Então, sempre eu coloco mais assim no final, já quando eu coloco uma boa parte do trigo. Tem gente que já coloca o sal junto com açúcar, junto com leite, faz a esponja. Eu prefiro colocar já no final. Agora, ó, a gente vai colocar a mão na massa. Eu não uso luva, porque eu tô fazendo essa esfirra aqui pra casa. Se você vai fazer faça e venda, use luvas. É o mais recomendado. E higienize as mãos bem higienizadas, seca, não coloca a mão molhada aqui dentro da massa. São dicas que são coisas simples, porém de muito resultado, tá? Cuidado quando você for pôr a mão molhada, seque bem sua mão, lave bem direito, porque dependendo da qualidade da água, ela pode dar diferença aqui na massa. Essa massa é uma massa que tem que ficar mole, ela não pode ficar dura, tá? Ela vai ficar um leve pegajosa aqui na minha mão. Eu acho que eu vou precisar, gente, até mais de 2 kg de trigo. Nesse ponto aqui, a gente vai colocando o trigo aos poucos, ó. Aos poucos, pra não passar do ponto. Como eu falei, essa massa não pode ficar dura, senão ela não vai ficar fofinha. Essa massa é uns 15 minutos sovando, ó. 15 minutos. O ponto da massa é esse, ó.
Ó, tá vendo? Esse é o ponto, ó. Ela não fica grudando na mão, mas também fica levemente pegajosa, ó. Ó. Esse é o ponto. Eu já sovei bastante. Sovei por 15 minutos. Agora eu vou voltar ela aqui. Ó. Vou voltar ela aqui. Agora eu vou cobrir com guardanapo e vou cobrir com a coberta. Vou deixar descansar até o recheio ficar pronto. Vou deixar ela descansando e agora eu vou fazer o recheio. Agora eu vou temperar a carne para fazer o recheio da esfirra de carne. Aqui eu amassei 6 dentes de alho com uma colher de sal. Eu gosto de amassar o alho assim na hora. Como é tradicional, o recheio da esfirra é a carne crua temperada. Aí a gente tempera, deixa escorrer e monta a esfirra. Só que essa esfirra é uma esfirra para viagem. E aí eu tô com medo de azedar, pode ser que estraga. Então eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou temperar ela e depois eu vou secar ela com o fogo ligado. Aqui eu tenho 10 gramas de páprica defumada. Vou acrescentar também alho frito. Eu acho que bastante alho, fica bem gostoso. Também vou acrescentar aqui aquele temperinho chimichurri, porque já tem cebola, tem ervas e é desidratado. Então não vai azedar, né? Não vai correr o risco de estragar o nosso recheio. E vou acrescentar também, bem pequenininho aqui, bem pouquinho, uma pitadinha de canela, suco de um limão. Esse limão aqui tava pequeno. Acho que deveria ter pelo menos mais uns 2 limões aqui para ter bastante suco. Mas como eu não vou cozinhar a carne só no limão, depois que temperar bem aqui, eu vou ligar o fogo. Então o limão aqui vai entrar só como sabor. Não vai ser aquela parte de fazer o cozimento da carne. Porque geralmente a gente cozinha, dá uma pré-cozida na carne no limão, deixa escorrer, né, só com limão. E monta a esfirra com a carne crua. Tempero bem. Acho que eu vou acrescentar mais um pouquinho de sal aqui. Se você quiser usar aí sazon, caldo de quinó, esses temperos aí vocês podem estar usando, tá? Eu vou fazer um recheio bem básico aqui, bem simples. Porque, como eu falei pra vocês, é pra levar pra viagem. O total de chimichurri que eu usei aqui foi 30 gramas, tá? Agora eu vou deixar a carne dar uma secadinha de leve. Não pode secar muito pra não ficar seca. Que eu não vou colocar cebola nem tomate nessa carne. E a esfirra, o recheio dela não é aquele recheio seco. É um recheio úmido. Por isso que a gente faz com a carne crua. Quando a esfirra assa, logicamente que o recheio assa junto. Mas não fica aquele recheio seco. Acerte o sal a seu gosto, tá? Se você não gosta de experimentar a carne crua, você espera ela chegar ao seu ponto para você experimentar. Agora eu vou acrescentar aqui pimenta do reino, que o recheio de esfirra, se não tiver pimenta, né, não é recheio de esfirra. Pimenta do reino, aí você estiver fazendo para casa, você faz a gosto. Aqui eu vou colocar a pimenta do reino a gosto. A pimenta também é como se fosse um conservante, né, ajuda a conservar a carne. Então vai evitar que essa carne estrague no meio da esfirra. Ó, a carne já secou por aqui. Acrescentei aqui o cheiro verde com um pouquinho de hortelã. Quem gosta de comida árida aí, né, sabe que o recheio das esfirras tem bastante hortelã e limão, né? O hortelã, eles consomem bastante hortelã. Mas eu coloquei bem pouquinho aqui. Ó, a carne já tá seca, mas porém úmida. Não pode ficar aquela carne muito seca, tá? Seca aquele líquido da carne, mas ainda continua úmida, ó. Tá vendo? Só aquela água mesmo. E pra dar mais umidade nessa carne, eu vou acrescentar uma colher de margarina. Pra conservar bem a umidade dessa carne.
quando a gente comer esse recheio, não sentir aquele recheio seco, aquela carne seca. Isso aqui ajuda a manter aquela umidade gostosa do recheio. Recheio pronto, vou desligar aqui para começar a abrir a massa. Recheio pronto, agora eu vou esticar e abrir a massa. Enquanto eu abro a massa, é o tempo que ela vai esfriando um pouquinho aqui esse recheio, para não colocar esse recheio quente demais e cozinhar a massa. Olha que belezura de massa, gente. Olha que belezura de massa. Não, sabe que eu uso um plástico em cima da mesa e a minha mesa é de madeira, então eu uso esse plástico aqui em cima. Olha que coisa linda. Agora eu unto esse plástico para abrir a mesa. Eu unto com óleo. Pois é só tirar o plástico e lavar, tá? Só lavar. Eu lavo na máquina de lavar, pode lavar, eu lavo no tanque. Agora eu já vou dividir essa massa aqui para começar a abrir. Olha que perfeição. Ó. Cresceu bem. Sempre que a gente não for usar a massa, a gente tampa para a massa não ressecar. Eu vou abrir aos poucos, tá? Eu ainda não tenho muita prática de abrir assim com o rolo, então eu gosto de abrir aos poucos. Se você tiver agilidade aí, quem tiver habilidade de querer abrir bastante a massa, pode abrir bastante massa de uma vez só. Eu vou fazer um pouco aqui, mostrar para vocês, depois eu pauso o vídeo e vou terminar de enrolar as esfirras. Porque aqui vai render bastante esfirra, tá? Vai render muita esfirra mesmo. Eu vou pegar uma parte da massa, né? Eu fiz 2 receitas de massa, então eu vou pegar uma parte da massa e vou fazer o pãozinho recheado de queijo e presunto. Porque aí quem não gostar da de carne pode estar comendo de queijo e presunto. Pode ser de frango também. O recheio aí fica a sua preferência. Essa massa aqui, ela aceita muito bem qualquer. Agora eu vou pegar uma medida, ó, que tem um diâmetro grande e vou, ó, cortar a massa. Ó. O ideal é que a gente corte assim em si, tá? Vou fazer essas aqui só pra vocês verem como é que eu faço a esfirra. Eu uso uma vasilha, né, com diâmetro, só pra medir aqui. Aí eu faço aqui, ó, ela encolheu, a gente vem aqui, abre mais um pouco, pode abrir. Coloca o recheio aqui no centro. Aí a gente vai fazer assim, ó, a gente vai fazer um triângulo, fechando aqui. Depois a gente fecha aqui o fundo, ó. Ó, vai apertar bem. Eu unto a assadeira apenas com óleo. Aí eu vou pegar a esfirra e colocar assim, ó, virada ao contrário. A gente vai fazendo e vai reservando aqui. Esticou um pouquinho. Porque é normal ela dar uma encolhida, porque essa massa aqui, ela é muito boa, gente, muito elástica. Coloquei aqui o recheio. Faço assim. Fecho a ponta daqui. Aí eu venho com a ponta de cá e vou fechando, ó. Esse é o formatinho da esfirra. Viro e coloco aqui na assadeira ela para baixo.
dando um espaço de uma para outra, porque ela vai crescer. Essa massa aqui, ela vai crescer. Quando a gente terminar de montar a última esfirra, essa primeira assadeira, ela já vai estar no ponto de ir pro forno. Ela já vai ter crescido. Terminei de enrolar as esfirras de carne. A primeira assadeira já posso levar para assar. Tá vendo como já dobrou de tamanho? Ó, as primeiras assadeiras. Peraí. As primeiras assadeiras, tá vendo? Já vou levar para assar. Até porque o forno não cabe todas as assadeiras de vez. Então, aqui foram as últimas, também já tá crescendo. Mas a primeira já tá no ponto, ó. Já vou levar essa primeira pra... A assadeira que eu vou levar pra assar, ó, eu vou pincelar aqui com creme de leite, ó. Se você tem costume de pincelar com ovos... Eu vou pincelar o meu, né, com óleo. Tem gente que pincela com gema e café. Eu aprendi a pincelar com creme de leite, então eu acho que fica bem bonito. Fica uma casquinha bem fininha, bem úmida. E fica com aquela cor perfeita. Então eu aprendi a fazer assim, ó. Usa um pouquinho. Eu aprendi a fazer com creme de leite e eu tô usando só o creme de leite. Se você quiser colocar orégano, gergelim aqui por cima, você coloca. Agora eu já vou levar para assar a primeira assadeira. Enquanto isso eu vou cobrir ali as outras, elas vão continuar crescendo. E assim que essa assar, ela vai assar rápido, né? Uns 30 minutos já tá assadinha. Aí eu volto. Enquanto essa daqui vai assar, eu já vou modelar os pãezinhos com queijo e presunto. Estiquei a massa. Agora eu vou colocar aqui, ó, queijo, presunto e orégano. Coloquei bastante orégano. Pode colocar tomate, cebola, azeitonas, fica bem gostoso, viu? Tá. Prontinho, recheou. Agora eu vou vir, ó, pegando a ponta. Enrolei, tirei todo o ar, meço 2 dedos e corto a massa, ó. Vou cortar toda a massa. Mãe, já aqueceu aqui, mãe. Aí vou arrumar vou arrumar na assadeira e volto com vocês. Tirei a primeira assadeira, ó, já tá bem coradinho, bem assado. Vou esperar esfriar pra mim tirar ela aqui. Não, já dá até pra tirar. Olha como tá fofinha, gente, ó. Embaixo ela fica um pouquinho mais branquinha, porque em cima a gente passa o creme de leite, então ela dá essa cor bonita sem ressecar a massa, ó. Se vocês pudessem sentir como tá bem fofinha, ó. Vou deixar esfriar aqui. Vou tirar daqui de cima do fogão que tá quente, vou deixar esfriar. Então a primeira assadeira já retirei. Tenho aqui, ó, as outras aqui já assando. Rendeu tudo isso aqui de esfirra. Ó, como ela cresce no forno, tá vendo? Já tá aqui assando. E já tenho aqui também, ó, já crescido, esperando pra ir pro forno. Passei aqui o creme de leite, já pincelei o creme de leite. Agora eu vou vir com o gergelim. Coloquei o gergelim, agora já vou levar para assar, lembrando que o forno já tá quente, que já assou a outra assadeira, né? Então eu tenho que ficar de olho que esse daqui assa mais rápido. Por ele ser menor, ele assa bem mais rápido. Acho que com 30 minutos ele já vai estar pronto. Assim que assar eu mostro pra vocês. Ó, já retirei todas as assadeiras de esfirra do forno, então rendeu essa. Essa foi a primeira, ficou mais coradinha. Eu preferi tirar ela mais clarinha, pra não ficar com a parte de baixo ressecada, ó. Essa eu coloquei um pouco de gergelim por cima. E essa daqui, ó, rendeu todas essas assadeiras de esfirra, tá vendo? Rendeu bastante. E tem o recheado com queijo e presunto que está no forno ainda. Receita finalizada por aqui, ó. Tirei já do forno. Receitinha já finalizada por aqui. Já tô aqui, ó, degustando, mostrando pra vocês essa massa, como fica fofinha, ó. Olha que massa deliciosa, fofinha. Esse recheio super molhadinho, ó, que delícia. Um sabor inconfundível, gente, um sabor perfeito. Ó, essa massa super fofinha. Essa massa, ela é muito versátil, dá pra fazer vários tipos de pães e vários modelos. Então essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus.
Um beijão, até a próxima, se Deus permitir. Olha como fica super recheado. Tá quentinho, eu acabei de tirar do forno. Beijão, até a próxima, se Deus permitir.